de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco da vitória do Santos em cima do Juventude por 3-0. Neymar fez 3 gols, cara. Isso aí pra mim é impressionante e realmente algo que não acontecia, principalmente no Santos, há muito tempo. E algo que o Neymar também não conseguia fazer também há muito tempo. É óbvio que a análise do jogo, se a gente for olhar realmente como um todo, o primeiro tempo do Santos foi terrível, horrível, péssimo. Neymar, quando pegava a bola, era a coisa mais bizonha do mundo. Eu até estranhei como ruim estava não só o Neymar, como também o time do Santos. Por algum momento eu comecei a pensar que talvez o Neymar tivesse sentido o próprio joelho, porque não conseguia desempenhar nem um pouco bem, não conseguia fazer nenhum tipo de jogada. E até imaginei, ou pensei que ele poderia ser substituído no intervalo do jogo, já que não estava tendo nenhum tipo de desempenho, não dava nem para entender o que estava acontecendo. O Juventude chegou até a fazer o primeiro gol contra o Santos, mas estava impedido, ainda bem. Acho que o único jogador do Santos que estava realmente tentando e chutando ao gol era o Guilherme, mas com pouca efetividade, então tava realmente um jogo difícil, tava um jogo bem estranho por parte do Santos, mas no segundo tempo alguma coisa aconteceu, acho que a chavinha virou dos jogadores, e principalmente do Neymar chamando a responsabilidade para si, que o Santos conseguiu fazer 3 gols justamente pelos pés do Neymar, então toda essa situação é muito bom, tô muito feliz com isso e espero, óbvio, que no último jogo do Brasileirão o Santos ainda consiga a vitória e se consagre, pelo menos fique, né, na Série A e afaste essa situação de ficar brigando para não ser rebaixado. Bom, para vocês gostaria de pedir que deixe o like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo, né? Matéria do Lance, escrita por Juliana Yamaoka. Aspas para a matéria. Neymar decide, Santos vence o Juventude e abre 2 pontos da zona de rebaixamento. Peixe está em 14º lugar na tabela com 44 pontos. A vitória foi tão importante assim para o Santos que times igual o Internacional, Vitória, até mesmo a situação do Ceará realmente favoreceu o Santos e fez com que o clube conseguisse se destacar e sair um pouco dessa briga ferrenha pela zona de rebaixamento. O Santos hoje depende de si mesmo só para escapar do rebaixamento, já que na última rodada tudo vai ser decidido de prontimão. Como já é de praxe, o último jogo do Campeonato Brasileiro, todos os jogos vão acontecer ao mesmo horário e no mesmo dia. Então isso vai ser engraçado porque a gente vai poder acompanhar em tempo real quem realmente vai permanecer na primeira divisão e quem vai ser rebaixado, já que o título, ou mesmo o título do Brasileirão, já foi decidido com essa rodada, com a vitória do Flamengo em cima do Ceará. Então o que fica em aberto mesmo é quais vão ser os times que vão ser rebaixados, já que Sport e Juventude já estão rebaixados, fica a critério de outros 2 clubes a disputarem essa vaga da Série B. Se eu não me engano, atualmente está entre Internacional, Vitória, Ceará e Santos, que são pelo menos os 4 times que têm mais chances de ser rebaixado. Eu até tô tirando da lista o Fortaleza, porque de 9 jogos o Fortaleza não perdeu nenhum. Talvez não seja o 10º que eles realmente vão chegar à derrota, já que senão vai entrar naquele ditado do famoso nadou e morreu na praia. Seguindo com a matéria, com 3 gols de Neymar, o Santos venceu o Juventude por 3-0 nessa quarta-feira, no Alfredo Jaconi, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. É de se espantar, ou mesmo de se surpreender, o desempenho bom do Neymar que ele teve após a sua contusão. O Neymar tá com contusão no joelho. Eu acho que é até papo dele não querer realmente fazer a cirurgia, já que depois que ele teve a lesão, seu futebol se destacou muito mais do que estava acontecendo. Eu acho que é papo de acontecer igual a situação com o Benzema. O Benzema, ele estava com uma fase muito ruim, acho que não sei se era começo de carreira ou no meio da sua carreira, e ele acabou quebrando a mão, se eu não me engano, quebrando o dedo, coisa parecida. E aí acabou enfaixando a mão, tendo que enfaixar a mão e continuou jogando com a mão enfaixada. Nesse período que ele quebrou a mão e ficou jogando com a mão enfaixada, ele deslanchou de fazer gol, deslanchou e
começou a ser reconhecido como o Benzema que a gente sabia do Real Madrid, goleador, que bola nele era gol, coisa parecida. Tanto que depois que a mão dele se cura, ele ainda continua enfaixando a mão justamente como um símbolo de, eu não sei, acho que superstição, o símbolo de boa sorte, para continuar tendo realmente um bom desempenho, e deu certo. Ele continuou realmente tendo um bom desempenho mesmo tendo a mão enfaixada, que não tinha mais nada a ver com contusão, porque ele não tinha mais contusão, já tinha se curado. Então, acho que no caso do Neymar vai acabar sendo a mesma coisa. Por mais que eu tô brincando aqui dele não fazer a cirurgia para se curar, é óbvio que ele tem que fazer, porque senão depois isso aí acaba se tornando permanente. Mas após a cirurgia, eu não duvido nada no Neymar continuar usando as proteções no joelho esquerdo, justamente tudo aquilo que ele coloca para manter como se fosse, entre aspas, um símbolo de boa sorte para ele continuar desempenhando super bem. O Peixe contou novamente com o camisa 10 atuando em alto nível, mesmo convivendo com uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Ainda assim, Neymar vive excelente fase, já são 5 gols nos últimos 3 jogos. É obviamente que o Neymar está fazendo um bom desempenho no Santos, principalmente em situações decisivas, mas tenhamos que lembrar também que esses 5 gols nos últimos 3 jogos, 5 deles, se não me engano, foi no último colocado e penúltimo colocado, Sport e Juventude. Então, calma, calma, respira. Eu entendo que é uma euforia, eu entendo que realmente o desempenho demonstra que o Neymar não é tão ruim assim igual todo mundo estava colocando, mas também não é tão bom assim como todo mundo estava colocando, então calma. O problema do Neymar é simplesmente pessoal, é algo dele. Se ele consegue entender a sua capacidade, consegue entender o melhor jeito que ele tem que atuar dentro de campo, ele deslancha. O problema é que o Neymar é teimoso, o problema é que o Neymar eu não diria, não sei, birrento ou coisa parecida. É muito fácil desequilibrar o Neymar emocionalmente. E isso prejudica em muito o seu futebol. Esse talvez seja o principal problema do Neymar. Se ele conseguisse ser mais centrado, mais concentrado naquilo que ele deveria realmente concentrar dentro de campo, os seus objetivos, eu tenho certeza que ele seria um jogador totalmente diferente, um jogador muito melhor do que ele é atualmente. O problema é que o Neymar, dentro de campo, demonstra uma imaturidade que não deveria ser algo atrelado a ele. Um jogador com tanto talento assim não deveria ter esse tipo de imaturidade. Mas, não sei, o jogador já foi formado assim e não tem muito o que se fazer para modificar isso. Eu uso como exemplo o próprio jogo de ontem contra o Juventude. O primeiro tempo que estava todo mundo esperando ver o Neymar atuando bem, tivemos que observar o Nenê, com 44 anos, jogando melhor que o Neymar. Nenê com 44 anos, fazendo jogadas, dribles, lançamentos, cruzamentos. É um jogador concentrado, centrado, tem a mentalidade naquilo que ele gostaria de atingir. E olha que o Juventude já estava rebaixado. Então, não sei, eu acho que pro Neymar entender, para ele conseguir realmente chegar numa Copa do Mundo ou vencer uma Copa do Mundo, realmente ele precisa estar concentrado. É o lance do vão tentar desestabilizar ele e ele não cair na provocação do seu adversário. É simplesmente isso. Tipo, foco realmente no objetivo central. O Juan Pablo Vojvoda comemorou sua primeira vitória fora de casa no comando do Alvinegro Praiano, alcançado apenas no 17º jogo como treinador da equipe. Que bizarro, cara. O técnico não contou nem com o Escobar, que trata uma lesão na coxa esquerda, e nem com o Tiquinho Soares, que ficou fora por dores na região posterior do joelho esquerdo. Eu acredito que, por mais que muitos torcedores, ou mesmo jornalistas dizem que o Santos deva permanecer com o Vojvoda no ano que vem, eu sinceramente acho que é a de se pensar, porque é um treinador que se demonstrou pobre de ideias, pobre de tomate de decisão. Simplesmente por vários momentos o Vojvoda espera algo acontecer para depois tomar uma decisão, ser mais reativo do que proativo, e isso no futebol é algo que você consegue se dar bem em alguns momentos, mas na maioria dos momentos você acaba se prejudicando. Então, eu esperaria mais do Vojvoda. Eu esperava mais do Vojvoda. Um técnico que veio tão badalado para o Santos. Eu tenho certeza que o investimento em cima dele não foi pouco. E
Só que o resultado tem sido pífio. Desempenho do time é horrível. O treinador não utiliza as verdadeiras peças que o clube oferece. Na minha opinião, Gabriel Bontempo ser reserva desse time é uma piada de muito mau gosto. Assim como também o Zé Rafael. Isso, Zé Rafael ser reserva. Não dá, cara. Você tem que usar as suas melhores peças. Não dá pra continuar colocando Tassiano em campo. Não dá pra continuar apostando em Lautaro Dias. Você tem uma base muito forte nas mãos, Vojvoda. Só que você não sabe utilizar ela, cara. Não dá, num jogo que você tá ganhando de 3-0, não colocar o Robinho Júnior. É um dos, não vou dizer principais, mas é um grande ativo do clube pro ano que vem. Já tem que estar pensando eu falo Paulista do ano que vem. Que eu acho que no Paulista, Gabriel Bontempo e Robinho Júnior não podem ser reservas. São jogadores que precisam ganhar minutagem, jogadores que precisam ganhar casca. Corpo de jogador, realmente. O Gabriel Bontempo já demonstrou que, tendo uma sequência, ele consegue desempenhar super bem. Já o Robinho Júnior ainda não teve, talvez, essa sequência, mas o ano que vem é o ano desses garotos, cara. Souza também, se o Souza não for vendido. Então, o Vojvoda precisa realmente olhar com mais carinho para a base do Santos e não esperar por reforços milagrosos ou reforços pífios que o Santos tem feito, porque as contratações que o Santos tem feito, meu Deus do céu, cara, dá até medo dessa janela do final do ano pro começo do ano. E ainda o Vojvoda tendo que escolher os nomes, meu Deus do céu, vai aparecer mais um Bilal Brahimi por aí. Por fim, a matéria termina descrevendo os gols do Neymar, né? Aos 10 minutos, o camisa 10 abriu o placar após receber um cruzamento de Barreal pela direita. Artilheiro do Brasileirão pelo Peixe, Barreal levantou a bola na área e Neymar chegou de frente para completar e inaugurar o marcador, que foi o primeiro gol, e isso desencadeando uma sequência muito boa do Santos. Aos 19 minutos veio o gol do alívio, o Igor Vinícius puxou um contra-ataque em velocidade e serviu Neymar dentro da área. O ídolo santista finalizou o rasteiro sem chances para Jandrei ampliar o placar, e para fechar a conta, aos 29 minutos, o árbitro marcou o pênalti após Rodrigo San cometer falta em Lautaro Dias. Na cobrança, Neymar deslocou o Jandrei para a esquerda e bateu no canto direito. Deslocou, quer dizer, anotando seu terceiro gol na noite. Eu acho que simplesmente, principalmente o primeiro gol, foi muito uma situação de que o Neymar deve ter conversado com seus jogadores no intervalo e falado, cara, tudo que vocês precisam fazer é quando eu dar a bola em vocês devolver a bola pra mim, que eu vou conseguir realmente finalizar e estar numa posição melhor do que vocês para chegar ao gol. E o primeiro gol foi exatamente isso. O Neymar encontrou o Guilherme devolveu pro Neymar, e o Neymar chutou pro gol e fez o gol. Então, essa situação de que o Neymar precisa realmente de parceiros de maior qualidade é 100% verdade, mas muitas vezes o Neymar precisa também estar numa boa condição, uma boa posição para justamente ajudar os seus companheiros. De nada adianta o Neymar ter uma seleção se ele em si não consegue acompanhar esses jogadores ou mesmo contribuir para esses jogadores. Então, eu acho que o pensamento do Santos, não só pro último jogo, que o Santos ainda não se salvou da Série B, que ainda tem que vencer o Cruzeiro, mas também pensando no ano que vem, encontrar justamente mais um jogador que consiga ajudar o Neymar na habilidade e velocidade, e nesse caso era para ser o Roleiser, mas não está acontecendo, e principalmente um centroavante goleador. O Santos precisa de um goleador. Estão falando muito de Gabigol, e cara, eu tenho receio de que seja o Gabigol, porque ele teve a oportunidade de voltar pro Santos e escolheu o Cruzeiro. Então que fique no Cruzeiro e não venha encher o saco. Mas se por fim Gabigol acabar voltando pro Santos, é um jogador que eu acho que, estando com condições, é um goleador nato, e isso vai ajudar muito o clube. Eu resolvi aqui trazer para vocês a tabela também do Brasileirão, pra gente ser inteirado do como está a situação de todos os clubes, já que teve o fechamento da rodada 37, apenas faltando a 38 para terminar o Brasileirão. Temos de baixo para cima, né, analisando de baixo para cima, Sport e Juventude já estão rebaixados, então são dois clubes que os próximos jogos pouco importam para eles. E a briga para o rebaixamento está entre Inter, Vitória, Fortaleza, Ceará e Santos. São basicamente esses 5 times que estão brigando para não serem rebaixados. Então, uma vitória ou uma derrota de qualquer desses times, vai influenciar diretamente para
para o rebaixamento de alguma dessas equipes. Se eu não me engano, em determinadas situações, um próprio empate do Santos com o Cruzeiro já tira o time dessa situação de rebaixamento. Mas é óbvio que, para garantir, seria melhor, obviamente, o Santos vencer. Eu acho que, dada a situação do Fortaleza, eu tenho quase total certeza que o Fortaleza vai ganhar o próximo jogo. Então fica a critério de como vai desempenhar o Inter, Vitória e Ceará, que são os 3 clubes que talvez tenham um confronto mais difícil na rodada do Brasileirão. Para saber sobre esses confrontos, eu obviamente trouxe os confrontos da última rodada, igual eu falei, vai acontecer tudo no mesmo dia e no mesmo horário, domingo, às 4 horas. Então, o Inter vai enfrentar o Bragantino que, entre aspas, não tá brigando mais por nada, mas é óbvio que pode muito bem afundar o Inter de vez e jogar o Inter para Série B. O Flamengo e o Mirassol vão jogar um jogo de comadre, porque o Flamengo já foi campeão, então não tem mais por que utilizar os seus jogadores, vai literalmente poupar eles para o Intercontinental, enquanto que o Mirassol já está classificado para Libertadores, então também não faz o menor sentido esse jogo, vai ser literalmente um jogo, entre aspas, festivo. Santos e Cruzeiro vai ser um jogo muito importante para o Santos, já que vai precisar realmente angariar essa vitória para conseguir permanecer na Série A. Já o Cruzeiro não tem muitos motivos de levar um time forte, um time titular, tendo a decisão da Copa do Brasil para jogar contra o Corinthians numa semifinal. Então o Cruzeiro possivelmente vai com um time alternativo. Sport e Grêmio não tem muito o que se falar, já que são 2 times que vitória, empate ou derrota não faz a menor diferença. Já o Vitória contra o São Paulo já faz uma certa diferença, já que o Vitória precisa vencer o confronto para talvez conseguir sair da zona de rebaixamento e não ser rebaixado, enquanto que o São Paulo está sendo pressionado pela sua torcida devido ao mau desempenho, não do jogo anterior que acabou venceu o São Paulo, se não me engano, venceu o Inter por 3-0, e a torcida está pressionando para ter pelo menos um bom desempenho, que a equipe desempenhe bem, já que foi eliminada das principais competições. Então talvez São Paulo vá com seu 100% para cima do Vitória. Atlético Mineiro e Vasco são 2 times também que não tem muito o que brigar pela tabela, vai continuar no mesmo. Se tivesse mais uma rodada, talvez o Atlético Mineiro brigaria para não ser rebaixado, mas acredito que a tabela favoreça o Atlético e não vai ser rebaixado, e isso também acontece com o Grêmio, com o Vasco. Botafogo e Fortaleza é um jogo bem decisivo, já que o Botafogo está querendo manter a sua posição para ir direto para Libertadores ou mesmo conseguir uma repescagem, enquanto que o Fortaleza está brigando para não ser rebaixado. Então o Fortaleza vai com tudo para cima do Botafogo, e eu acredito que vai acabar conquistando uma vitória, já que o Botafogo é um time muito fraco. Ceará e Palmeiras é outro jogo decisivo, já que o Ceará precisa realmente vencer para escapar da zona de rebaixamento, enquanto que o Palmeiras não tem mais nada a se disputar, talvez fazer algum tipo de demonstração para a torcida de que o time está realmente empenhado, ou mesmo não está desmotivado, já que perdeu todas as competições que enfrentou esse ano, perdeu o Paulista para o Corinthians, perdeu a Libertadores para o Flamengo e perdeu o Brasileirão para o Flamengo, muito por causa da decisão do seu técnico, que eu coloco isso, óbvio, na culpa do não título do Palmeiras, nenhum título, nenhuma competição em cima do Abel Ferreira. Mas é engraçado você perceber que tanto o Palmeiras como o São Paulo estão tendo esse tipo de estigma de utilização do seu time 100%, justamente porque a torcida não está feliz com o desempenho. Corinthians e Juventude eu acho que vai ser um jogo apático, porque o Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro na semana que vem na Copa do Brasil, na semifinal, então possivelmente também não vai com o time titular, e o Juventude já está rebaixado, então não tem por que também ter um grande desempenho nesse jogo, apenas talvez seria bom para o Corinthians ganhar, demonstrar um bom desempenho para chegar motivado contra o Cruzeiro. E por fim, Fluminense e Bahia, que são 2 equipes também que não brigam por praticamente nada, talvez o Bahia brigando para manter uma posição de conquista de vaga direta para Libertadores, mas acho que não muda praticamente nada. Então esse foi o vídeo que eu fiz aqui para vocês, comentando um pouco do que foi a rodada 37 com a vitória brilhante do Santos, derrota principalmente do Internacional após declarações pífias e lamentáveis do seu treinador, que aqui não quero nem mencionar o nome, nem quero mencionar as declarações, e
pior, eu quero comentar as desculpas que o cara deu, porque é pior ainda, mas fico feliz com a derrota do Inter, espero mesmo que esse time vá para a zona de rebaixamento, porque dado o desempenho que teve no campeonato e as tomadas de decisões ainda que foram feitas durante o campeonato, eu acho que merece muito uma Série B. Já o outro time que possivelmente possa ser rebaixado, eu acho que fica entre realmente Vitória e Ceará. Qual dos dois clubes é rebaixado? Eu espero muito que o Santos consiga uma vitória contra um Cruzeiro que vai talvez utilizar o seu time misto para justamente ficar na Série A e quem sabe beliscar uma Copa Sul-Americana. Por mais que seja uma competição que eu não dou a mínima, acho que realmente que a Copa Sul-Americana é uma competição ridícula, de chata, ruim e fraca. Mas antes uma Copa Sul-Americana do que aquela Copa Sudeste que foi inventada pela CBF, que, cara, aquilo ali pra mim é vergonhoso disputar aquilo ali. É óbvio que o clube não tem nada a ver com isso, é mais uma competição que possa utilizar pra angariar recursos ou mesmo premiações. Mas, cara, é vergonhoso, cara. Disputar a Copa Sul-Americana, disputar essa competição que foi criada, essa Copa Sudeste aí, Sul-Sudeste, é vergonhoso pra qualquer time grande, que se diz ser grande, né? No caso, esse talvez seria o caso do Santos. Bom, é isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Só não esqueçam de deixar o seu like, comentar, compartilhar e se inscreva no canal pra ajudar. Muito obrigado por tudo e falou!